Olá, bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos àqueles que não são meus alunos que estão no canal. Aqueles que são meus alunos, sejam bem-vindos também. Quem for meu aluno, por favor, não esqueça de comentar nos comentários, logicamente, seu nome e a turma, para eu poder registrar, porque eu estou registrando que vocês estão participando da aula através desses comentários. Então, se você não registra, fica para mim que você não participou, então é importante você comentar. Você que não é meu aluno, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou dar uma introdução à ideia de poliedros. Não quero me aprofundar ainda, vou aprofundar mais na próxima aula, mas hoje eu queria que vocês tivessem uma noção dessa parte da geometria que é muito comum chamar de geometria espacial, porque é aquela geometria que foge do papel dos desenhos bidimensionais, porque a gente, né, um quadrado, um retângulo, a gente viu até agora desenhos bidimensionais. Só que nós não vivemos num plano, nós vivemos num mundo tridimensional. Então, em nossa volta tem largura, comprimento e altura. Então, a física fala que a gente vive até em quarta dimensão, mas isso é para vocês aprenderem lá na frente. Mas assim, a geometria espacial, ela vai estudar exatamente os objetos nesse mundo 3D, tá certo? E aí a gente vai estar estudando um pouco sobre poliedros, que é uma parte importante da geometria. Os poliedros estão presentes em nossa volta o tempo todo. Aquela caixa de sapatos que você tira, que você compra o sapato dentro, né, é um poliedro. É uma figura, né, um objeto em três dimensões. Ele tem largura, comprimento e altura. Aqueles dados que vocês brincam naqueles RPGs, né? Que tem várias faces, né? Tem vários formatos, são também poliedros. Um exemplo arquitetônico aí, as pirâmides do Egito, né? São os grandes monumentos aí que estão milhares de anos aí em pé, são também poliedros. Então, em nossa volta, os prédios, os edifícios, você está dentro de um poliedro. A sua casa, a casa que você mora, a sala que você está, o quarto que você está dentro de um poliedro. Se você olhar à sua volta, você vai ver os elementos dos poliedros dentro de você, da sua própria casa. Eu vou tentar fazer você entender isso agora, tá? Então, eles têm em comum que todos são poliedros, né? Essas figuras tridimensionais, né, que têm nomes. Então, vamos lá. Vamos conhecer as características dos poliedros. Então, basicamente três elementos tem o poliedro. Ele vai ter. Aí nesse caso aí está falando de bases, né? Mas essas bases na verdade são faces, né? Todas as superfícies do poliedro são faces. A gente chama de base porque uma embaixo e uma em cima, mas na prática é tudo face. Então, por exemplo, você está dentro do seu quarto. O teto é uma face. O chão é uma face. As paredes é uma face. São faces. Então, se eu perguntasse a você quantas faces tem o seu quarto, você vai dizer o quê? 6, professor. Tem 2 tetos e 4 paredes. Ah, tá. Então são 4 paredes, 4 faces laterais e 2 faces, uma frontal, uma superior e outra inferior, que a gente chama de base. Mas a gente vai chamar tudo de faces, ok? No caso da pirâmide, por exemplo, ela vai ter uma base só. A parte superior ela encontra, né, as suas faces com vértice. Então, além das faces, a gente vai ter as arestas. O que são as arestas? As arestas são os encontros das faces, tá vendo? Os cantinhos. Então, todo cantinho das paredes do seu quarto, por exemplo, são arestas. Se você pegar, por exemplo, uma caixa de sapato, o encontro das duas laterais da caixa de sapato é a aresta. São várias arestas, né? Se a gente pudesse contar agora aqui, é fácil contar. Por exemplo, essa caixa aqui tem quantas arestas? Vocês acham que tem quantas arestas? Chuta aí.
Dá uma contada aí. Quem achou 12 acertou. Por quê? Tem 4 arestas embaixo, ó, no piso, tá vendo? Da base. 4 arestas laterais e 4 arestas em cima. Então são 12 arestas, tá certo? Bom, além das arestas, também terão os vértices. Os vértices já são um encontro das arestas. Então, quando as arestas se encontram e criam esse biquinho aqui, ó, a gente chama de quina, é um vértice. Essas quinas são vértices. Então, se você lá olhar para dentro do seu quarto aí, você vai ver as quinas superiores e inferiores são vértices. No caso da sua casa, por exemplo, o seu quarto vai ter 4 quinas em cima, 4 quinas embaixo. 8 quinas. Como aqui, essa caixa de sapato aqui. Tem 8 quinas, 8 vértices. Tá certo? Então, vértices, faces e arestas são os 3 elementos dos poliedros. A diferença das pirâmides é uma só. Observe. Veja uma figura da pirâmide. Ela só tem uma face embaixo, né? Então só tem uma base. E as outras faces delas são triângulos. As faces lá anteriores à caixa são retângulos. Aqui, minhas faces são triângulos. As pirâmides são, as faces laterais, né, são triângulos. E notem que elas se encontram formando um vértice único lá em cima. Então, se eu fosse contar com vocês aqui, vamos lá, vamos treinar então. Quantas arestas, ou melhor, quantas faces eu tenho? Vamos lá, solta aí. Quantas faces eu tenho dessa pirâmide aí? Quem falou 5 acertou. Eu tenho uma base e 4 faces triangulares em volta. Notem que essa linha tracejada indica aquelas arestas que estão atrás do objeto, que não aparecem. Então, a gente faz esse tracejado para vocês poderem entender. Então, eu tenho 4 faces laterais e uma base 5. Beleza. Agora, quantas arestas eu tenho? Quem disse 8 acertou. Eu tenho uma aresta aqui, lateral, outra aresta, uma lá atrás, escondida, 4. Embaixo, tenho mais 4, que são 4, né, arestas embaixo, na base. Então, 4 mais 4, 8. E vértice, eu tenho quantos? 5, né, pessoal? 4 bicos embaixo, ó, 4 quinas embaixo e uma quina em cima. Show? Esses elementos são importantes a gente ver, tá? Show de bola. Vamos lá. Agora vamos conhecer os poliedros e as faces poligonais que fazem parte desses poliedros. Então, por exemplo, todo poliedro tem faces com formato de figuras, de polígonos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pirâmide. Essa pirâmide aqui a gente chama de tetraedro, porque ela tem 4 lados. É uma pirâmide triangular. Então, ela é chamada de tetraedro porque tem 4 faces, né? Normalmente os poliedros têm nomes conforme o número de faces que eles têm, tá? Embaixo, vocês vão ver que tem essa figura que está aqui embaixo, é a planificação do poliedro. Ou seja, se eu pegar um poliedro no formato desse tetraedro aqui, se eu abrir ele, vai formar essa figura embaixo. Se a gente tivesse aula presencial, a gente com certeza ia construir essas planificações, recortar, colar e construir o poliedro. Ou seja, daqui eu transformaria nisso aqui. Ou daqui, ó, desse desenho que parece uma cruz, eu faria esse dadozinho aqui, esse cubo. Mesma coisa dessa figura aqui. É um octaedro, são 8 lados. Então vejam, a figura da planificação vai conter exatamente as faces. Tá vendo? São 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Tetraedro. Essa figura aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces
quadrangulares. Então, hexaedro. Essa outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces triangulares. Então, octaedro. Ok? Essa bonitinha aqui, grandona, vamos ver. São vários pentágonos. Estão vendo que são vários pentágonos? Vamos contar? Olha, laranjas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 laranjas. 6, o amarelo no meio. 6 mais 5 aqui, 11. Mais 1 aqui, 12. São 12 faces pentagonais. Então é um dodecaedro de 12. E essa última aqui, esse poliedro grandão aqui, eu já fiz isso em sala de aula com a galera, quase matei os alunos. Eles quase me mataram também. São, na verdade, 20 triângulos iguais, triângulos equiláteros. Então é icosaedro. Ico quer dizer 20 em grego. Esse conhecimento é antigo, tá, pessoal? Desde os gregos, antes de Cristo, já tinham esse conhecimento. Então, é novidade para vocês. Para eles não era. Aliás, a geometria para os gregos era divino, né? Na porta da escola de Platão, que era um geômetra e filósofo, dizia assim, se você não sabe de geometria, não adianta nem entrar. Eles tinham a geometria como uma coisa sagrada, né? Então, vamos lá. Os poliedros estão aqui em cima, né? As planificações aqui. E aí, vamos completar aqui com o número de faces e o nome deles. Eu já falei alguma coisa com vocês. Então, esse poliedro aqui, ele tem 4 faces triangulares. Então, é tetraedro. 4 faces, tetraedro. Esse outro aqui é um cubo, mas a gente vai chamar de hexaedro, porque tem 8 faces. Perdão, 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexaedro. Esse outro aqui, esse sim, é octaedro, tem 8 faces. Octaedro. Esse aqui tem 12, dodecaedro. E esse tem 20, icosaedro. Tá bom? Então tá aí, completando. 4 tetraedro, 6 hexaedro, 8 octaedro, 12 dodecaedro e 20 icosaedro. Show? Bom, poliedros. Vamos rever os quadros dos principais poliedros e acrescentar neles informações do tipo quantas arestas, quantos vértices tem cada um. Então, esse é mais fácil, né? Porque é pequenininho. Então vão ser 4 triângulos, então 4 faces. 4 faces. Aí o seguinte, pessoal, é importante vocês verem isso. Eu sei que no começo é difícil porque essa visão você desenvolve. E fora de sala é pior ainda, né? Me ouvindo assim. Mas olhem a figura. Olhem. As arestas são os encontros das faces. Então, cada duas faces se encontra aqui formando arestas. Tá? Então, notem que eu tenho uma quina, 2 quinas, 3 quinas, 4 quinas, 5, 6. Então, são 6 quinas, 6 arestas. Tá? Outra forma de ver é o seguinte. Pensem, na planificação, por exemplo, o tetraedro vão ser quantos triângulos? São 4 triângulos, né? Então, vocês imaginam, 4 triângulos, cada triângulo tem 3 lados. 4 vezes 3, 12 lados. Cada lado desse se encontra com o outro lado, formando uma aresta, porque uma aresta é o encontro de 2 lados. Então, se você contar a quantidade de lados das faces e dividir por 2, você descobre a quantidade de arestas. Notem que é 6, tá vendo? Se eu tenho 12 lados no total, eu tenho 6 arestas. Repetindo, imagine que são triângulos, tá certo? São quantos triângulos? 4 triângulos. Quantos lados tem cada triângulo? 3 lados. Então, 4 vezes 3, então 12 lados no total. Só que cada lado se encontra com o outro lado formando uma aresta, né? Não é isso? Uma aresta é um encontro de 2 lados. Então, só dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E vértices.
é fácil contar. Tem uma quina em cima e 3 quinas embaixo. Ok? Hexaedro. Fácil, né? Hexaedro, hexa quer dizer 6. Então são 6 faces. Aí vamos fazer aquele cálculozinho que a gente fez agora juntos. São 6 quadrados. 6 quadrados são 6 de 4 lados. 6 vezes 4, 24. Metade de 24, 12. Olha lá. Arestas, 12. E os vértices? Fácil contar. Ó, 4 em cima, 4 embaixo. 8 vértices. Vértice é o mais fácil para descobrir, né? Octaedro. E deixa eu voltar para vocês não verem. Octaedros são 8 triângulos. Então, 8 triângulos, 8 faces. É isso? Para saber arestas, vamos lá. 8 vezes 3, porque são triângulos, 24. Então, eu vou ter metade disso de arestas. 12 arestas. E 6 vértices. Ok? Dodecaedro, 12 faces. Mole. Faces é fácil de descobrir. Bom, 12 faces de 5 lados, que são pentágonos. 12 vezes 5 dá 60. Dividido por 2, 30. 12, 30 e 20 vértices. Nesse caso fica difícil você descobrir vértice de cabeça. É quase impossível você descobrir esses vértices de cabeça. Eu vou ensinar depois uma regrinha para vocês descobrirem os vértices, tá? Agora, a face e a aresta sempre dá para descobrir fácil. Aqui eu tenho 20, por exemplo. 20. 20 faces. 20 faces triangulares. Então, 20 vezes 3 dá 60. Metade de 60, 30. Então, são 30 arestas. Olha que legal. Não é legal? Bom, uma coisa interessante, ó. Olhem para o quadro. Vamos somar as faces com os vértices, tá bom? 4 mais 4, 8. 2 a mais que as arestas, concordam? Ó, 4 mais 4, 8. 2 a mais. 6 mais 8, 14. 2 a mais que as arestas. Olha o padrão que legal. 8 mais 6, 14. 2 a mais que arestas. 12 mais 20, 32. 2 a mais que arestas. Então existe um padrão. E o padrão foi descoberto por esse cara aí, ó. Senhor Euler. Ele foi um matemático e, em homenagem a ele, chamou-se isso de relação de Euler. Ele nasceu em Santo Petersburgo em 1707. Leonard Paul Euler. Ele era filósofo, físico e matemático. Então vamos lá. A relação, vocês já mataram. V mais F, quer dizer, vértice mais face é arestas mais 2. Certo? A quantidade de vértices mais a quantidade de faces é a quantidade de arestas mais 2. Então você pode usar essa relação para qualquer poliedro que você vai matar a quantidade de vértices, faces e arestas. Então vamos lá. Vamos lá para o exemplo. Ó, tetraedro. 4 vértices, 4 faces, 6. Então, ó, V mais F é A mais 2. Então, ó, V é 4, F é 4, 4 mais 4 é 8, igual a 6 mais 2. Ó, que legal, 6 mais 2. 8 mais 6, 14. Então, 12 mais 2. Então, a relação mantém-se, é isso? Ó, 6 mais 8, o octaedro, 12 mais 2. Dodecaedro, 20 mais 12, 30 mais 2. E daí por diante. Então, essa é a relação de Euler. Bom, para fechar a aula de hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre poliedros regulares. Um poliedro regular tem que ter essas duas condições. As regiões das faces deles têm que ser polígonos regulares. Ou seja,
Os polígonos que fazem parte da face são regulares. O que são regulares? Tem que ter o mesmo tamanho os lados e tem que ter os mesmos ângulos internos. Então, se as faces são triangulares, tem que ser triângulos equiláteros. Se as faces são quadrangulares, tem que ser quadrados. Se as faces são pentágonos, tem que ser pentágonos regulares. Se as faces forem hexágonos, tem que ser hexágonos regulares. E os ângulos poliédricos aí é uma relação mais complicada, para vocês entenderem, que é os ângulos dos vértices. Eles são congruentes entre si. Tá? Isso aí é uma coisa sobre poliedro de Platão, mas eu não vou falar com vocês disso ainda. Aí eu dei alguns exemplos de poliedros regulares, né? O tetraedro regular, que é a pirâmide triangular regular. O a seguir, né? Parece um balão, né? É o octaedro regular. O hexaedro regular, também chamado de cubo, muito conhecido como cubo. Esse é o icosaedro, é o mais bonito de todos, na minha opinião. E o dodecaedro regular. Tá bom? Então, por hoje, ficamos aqui para não ficar muito longa. Eu ia falar mais coisas, mas eu vou deixar para a próxima aula de falar dessa relação de Euler. Na próxima aula eu vou fazer exercícios, exemplos e exercícios sobre a relação de Euler. Vocês não podem perder, vai ser legal. Vocês vão curtir, tá bom? Gente, obrigado a vocês. Forte abraço. Não esqueçam de compartilhar, ou melhor, não esqueçam de comentar e dar seu like aí. Se você tiver também alguma sugestão para dar ou críticas a fazer, fique à vontade, tá bom? Forte abraço.